Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, eu também estou bem. Eu sou Lisa Ferreira e você está no canal Sentir é o Segredo. Hoje, provavelmente, o vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque eu trouxe aqui para você várias coisas para ver se a gente consegue chegar aí em um nível de conhecimento um pouquinho mais elevado. Eu penso que você que está aqui acompanhando o meu canal, você que gosta desse tipo de conteúdo, que você, assim como eu, talvez tenha começado essa busca pelo autoconhecimento, por essa reciclagem de vida, através deste conhecimento aqui, do segredo. Acho que foi a partir daqui, talvez, né? Você tenha começado a partir daqui. De quando surgiu, né, de quando o Rhonda Byrne publicou, né, o livro com vários depoimentos de vários artistas ou não, mas de pessoas que aplicaram a lei da atração em suas vidas e o que esta aplicação da lei da atração ocorreu, né, o efeito que essa aplicação da lei da atração surgiu na vida delas, né? O efeito que causou. Então, são vários depoimentos que tem aqui no livro e vários depoimentos que também é no filme. E eu venho nessa busca do autoconhecimento, dessa compreensão já há alguns anos. Você que acompanha meus vídeos deve saber disso. Eu ouvia muito bem antes ainda, assim, acho que teve alguém que teve, talvez eu nem tenha falado sobre isso aqui, que me fez pensar diferente. E uma das pessoas que tem muita responsabilidade, né, eu digo assim, sobre essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigma a respeito de muitas coisas. Vou tirar aqui o óculos porque dá muito brilho, né? Vou colocar aqui. É, uma dessas pessoas foi o Luiz Antônio Gasparetto. Eu ouvia muito o programa dele na Rádio Vibe Mundial e muitas coisas ele foi abrindo os meus olhos. Eu nunca consegui falar com ele, né? Sempre eu ligava, mas as linhas eram sempre muito concorridas, né? Como é óbvio. E mas às vezes a pergunta de outras pessoas era a mesma pergunta que eu tinha. E eu aproveitava, né, as respostas para analisar, para passar aqui pelo crivo da razão, né, da minha compreensão, do entendimento, para aplicar ou não na minha vida. Então, o Gasparetto foi uma pessoa assim e é até hoje, né? Ele já não está mais neste plano, mas com certeza a influência, a luz, né, a energia continua e trazendo aí ainda clarificações e realizações e compreensões na vida de muitas pessoas. Depois eu conheci é, também um youtuber que ele fazia tradução das palestras de Neville Goddard. Agora me fugiu aqui o nome dele, mas eu vou me lembrar e vou colocar, se eu não me lembrar até o final desse vídeo, é Anderson Montreanjo, se eu não me engano. Anderson Montreanjo. Eu conheci Neville Goddard através de Anderson Montreanjo. E aí depois fui conhecendo outras pessoas, outras, né, outras pessoas que faziam traduções
e tal, desses conteúdos, e também o livro O Segredo, que chegou também às minhas mãos, depois o filme, e assim eu fui, sabe? E nisso tudo, aquela luta, aquela batalha aqui dentro de mim, é, porque quando nós trazemos muitas crenças de muitas coisas, né, de tudo, desde o início da nossa vida, que alguns juristas, né, dizem que o início da nossa vida é na fecundação, quando o óvulo é fecundado. Outros dizem que o início da nossa vida é quando a gente nasce, né? Então, aí se começa um outro debate, que nós não vamos entrar nele agora, e nem hoje. É, então, eu acredito muito, e já é comprovado por muitos, pela ciência, né, que quando nós estamos no ventre da nossa mãe, nós somos influenciados pelos sentimentos dela, né? Pelos medos, pela raiva, pela tristeza e por todos os outros aspectos, né, da vida, do cotidiano. Não importa, né, agora qual seja, mas que nós somos influenciados. E eu trazia muitas bagagens. Eu tanto dessa vida uterina, né, quanto depois da vida após o nascimento. E, e isso tudo foi influenciando a pessoa que eu me tornei. Isso foi influenciando, moldando a pessoa que eu fui me tornando ao longo, né, dos meus anos de vida. Então, quando essas coisas todas foram chegando para mim, era fazia aqui um conflito na minha cabeça, um conflito, porque eu já frequentei várias religiões. Primeiro, quando eu nasci, meus pais eram evangélicos, mas eram os evangélicos meio, vamos chamar assim, meio tortos. Depois mudaram de denominação, mas continuaram sendo evangélicos. E assim, depois largaram tudo, depois voltaram, era assim. E eu era uma criança que tinha muito. A minha fase da infância, eu era uma criança que tinha uma mediunidade muito aflorada. Muito. Eu era muito. Eu brincava com amigos imaginários, vamos chamar assim. Eu conversava, eu via muita coisa. E eu tive muitas experiências de clarividência, muita experiência. E em sonhos também, eu sou uma pessoa até hoje que eu tenho sonhos muito lúcidos, que clarificam muitas coisas na minha vida. E nisso eu casei muito cedo, eu tive uma filha aos 16 anos, e aos 27 anos, aos 24 anos, eu já era mãe de 6 filhos, já e sou, graças a Deus. E tive filhos gêmeos 2 vezes, que eu tenho muita gratidão por isso. Meus filhos são maravilhosos. Eu estou falando isso tudo só para você ter mais ou menos uma ideia de como que eu cheguei a esta compreensão do que eu vou falando aqui para você. Por isso que eu disse, tenha paciência hoje aí, porque o vídeo com certeza vai ser um vídeo longo, mas um vídeo que talvez vá tirar ou esclarecer muitas dúvidas que você tenha a respeito da vida que você está passando hoje. Então, é, o Gaspareto, ele fez assim uma bagunça na minha mente.
Ele fez uma bagunça na minha mente, porque eu pulei depois de ser evangélica, eu fui conhecer o espiritismo kardecista, o qual eu passei alguns anos. Eu gosto muito também do budismo, eu gosto muito da Seishonoye, eu gosto, sabe, porque eu acho que todas as religiões tem coisas boas para a gente aplicar na nossa vida, tem um ensinamento, uma base. E é importante a gente buscar essas bases quando a gente não tem nenhuma estrutura, que era o meu caso. Eu não tinha uma estrutura, eu era solta. Solta é como se eu fosse uma casa solta na terra. Eu não tinha uma fundação, um, nada que me firmasse, que fosse firme para mim. Porque essa questão de falar assim, ah, mas a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, e depois a gente, né, fala um pouco sobre isso. Eu já falei em outros vídeos, mas assim, eu gosto muito da Bíblia, mas eu gosto de perceber, de entender, de não só de pegar ali o que está escrito e falar, é isso, mas, tipo, o que levou a ser isso? Mesmo porque a Bíblia é um apanhado de livros, né? É um conjunto de livros, é uma enciclopédia, né? Que está ali vários livros, vários fragmentos de livros, e sempre a tradução, nós sabemos como que é, né? A tradução, às vezes, pode ter falhas, às vezes, pode ter muitas falhas. Deixa eu beber água. Peço desculpa, mas vou ter que ir bebendo água aqui, porque eu tenho aqui um problema de tireoide e esse problema, né, acaba. Estou com este problema de tireoide, mas vai passar. Não é nada grave, não se preocupe. E, e isso tudo, né, que eu estava dizendo, as religiões, eu gosto muito de perceber o que a Bíblia diz, mas o que está por trás daquilo, e não só o que a Bíblia diz. Pronto. E nisto, eu cheguei, né? Vou passar agora para o Neville Goddard, que alguns chamam de Neville Goddard, é, Neville Goddard, né? Não importa a forma aí, eu acho que o Neville não ia se importar com isso. Mas assim, o Neville Goddard, ele fala, enquanto aqui no livro O Segredo e no filme fala sobre a lei da atração, Neville Goddard fala sobre a lei da assunção. E a lei da assunção é muito interessante porque no meu conhecimento, que não é muito, eu percebi que a lei da assunção, na verdade, é a lei da materialização, é a lei do sentir, de quando você sente. Por isso que o meu canal se chama Sentir é o Segredo. Foi por causa do Neville que é culpado. Quando você sente, você vive, você traz, quando você sente com emoção. Sabe quando você tem um medo de acontecer tal coisa com você. E quando você para e pensa naquilo, você tem, o seu corpo reage. Seu corpo reage como se você estivesse vivendo aquele momento que você tem medo. Então você tem frio na barriga, você tem dor de cabeça, você tem náusea, esses sintomas que o medo causa. Então, você coloca toda aquela emoção naquilo.
Isso você está vivendo, é real. Você realmente está sofrendo, você realmente está com medo, você realmente está correndo perigo, né? Aquela sensação de tô correndo perigo, tô. Agora, se você traz essa emoção, tipo, vou te dar aqui um exemplo básico. Você quer comprar um carro, um determinado carro de determinada marca, determinada cor, pronto. Você já tem aí o carro que você sonha. Ah, pois eu estou dando o exemplo do carro, mas pode ser qualquer outra coisa. E você imagina que você está entrando naquela loja, comprando e fazendo negócio, vendo o carro, fazendo negócio, assinando cheque ou transferindo o dinheiro e tal, e você fazendo aquilo, você sente o vendedor te cumprimentar pela aquisição, o vendedor pegando na sua mão e falando parabéns por ter adquirido essa marca, por ter escolhido este carro, por ter escolhido a nossa loja, estamos à sua disposição para o que você precisar e, sabe, todas aquelas coisas que a gente sabe como é quando a gente compra alguma coisa. Então, se você traz aquilo para sua energia e você sente isso mesmo, isso e você não larga essa sensação. Você não deixa ela se perder porque o mundo, né, tem muitos burburinhos, tem muitas conversas, tem muitas energias paralelas. Então, por mais que você vá trabalhar num lugar num ambiente que não dá para você ficar toda hora, né, ali conectado, na própria família, né, no trânsito e tudo, mas o máximo que você puder, se conecte com essa energia, com essa sensação. O máximo que você puder, conecte com esse desejo não é para pedir para Deus, não Deus me dê, me dê, me dê, mas é aquela coisa, eu vou viver isso, eu estou vivendo isso. E você conseguir sentir de tal maneira que ninguém vai fazer com que isso seja não para você. O universo não vai ter outra alternativa a não dizer sim para você, porque você já está vivendo de tal forma aquele momento, aquele desejo, que você já é aquilo, já tá concretizado, assim na terra como no céu, como é dentro, é fora, assim como é em cima, é embaixo, compreende? Então, são essas coisas. Ah, eu quero muito, eu desejo muito isso, então eu vou imaginar isso. E preferencialmente, faça isso antes de dormir, faça isso ao acordar. E não se deixe perder. Sabe, tem uma história bíblica de Jacó, acho que é de Jacó, se eu não me engano, que é do anjo, que quando um anjo é uma visão da escada, que ele vai dormir, e ele tem a escada, e tem o anjo, e ele segura o anjo, e ele fala: eu só te largo quando você me der, né, aquilo que eu quero, o que eu estou pedindo, quando o meu pedido for realizado. Então, faça a mesma coisa. Traga esse sentimento aí dentro de você. Vamos supor que esse sentimento é o anjo. É o anjo que apareceu para você. E você só vai largar quando você
tiver esse sonho, esse desejo materializado. Porque quando você fez essa conexão com o mundo espiritual, com o invisível, quando você fez isso, você já criou. E você, a partir do momento que você criou, você vai materializar. E como você vai materializar? Não sei, mas o universo sabe. O universo vai encontrar o caminho de que isso que você quer, esse desejo que você quer, chegue até você. O universo vai encontrar o caminho, tenha certeza disso. Eu tenho conseguido fazer isso muitas vezes, materializar muitas coisas na minha vida. E muitas coisas eu fui perdendo ao longo da vida, não perdendo as coisas em si, mas as coisas também, porque eu fui desleixando, deixando, porque, como eu falei já para você, cuidado com os burburinhos, cuidado para você não sair da frequência que você tá, que você conseguiu com tanto, né, empenho e entrar em frequência que não é sua. E muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes eu saí da frequência que eu estava, que eu tinha conseguido através de muito estudo e de muita conexão, e entrei em frequência que não tinha nada a ver comigo. E fui me perdendo. E como a própria Bíblia diz, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. O caminho é a evolução. O caminho é a evolução, é o conhecimento de toda a gente. Então, se você não vai de um jeito, você vai de outro. Há muitas coisas que você tem que largar, abandonar no meio. Deixa eu colocar o livro aqui. Abandonar, largar no meio do caminho para pegar um novo caminho, fazer uma nova estrada. E muitas vezes a gente não quer largar. A gente fica preso a coisas que não nos levam a lugar nenhum. Perdemos tempo com pessoas, com conversas, com músicas, com fofocas, com, com tanta coisa que não se aproveita em absolutamente nada. Nada. Então, quando eu vi que eu já estava tão longe, sabe? Quando você vê que você estava se perdendo já tão longe, tenho que voltar e procurar o meu caminho, mas não é fácil, não é fácil. Porém, é possível. Ai. Depois do Neville, me surgiu o livro de Mirdar, tá aqui, eu já deixei aqui separado. O livro de Mirdar é um livro lindo, lindo, lindo. Eu comprei esse livro no, no Brasil, num sebo, num sebo. Eu encontrei esse livro, eu estava já à procura dele. Eu tenho ele que eu imprimi em PDF, mas aqui ele está bem completo. E eu li esse livro, é maravilhoso. É um livro lindo e que fala muito sobre isso, sobre você ter que deixar coisas que não fazem parte, coisas que você está apegado. Porque tem uma frase que é muito interessante nesse livro. Não sei se eu vou conseguir aqui, eu não deixei marcado. Ele está todo riscado, mas eu não deixei assim ele marcadinho, mas que diz assim, mais ou menos isso. O caminho que não propicia ao viajante, né, aquilo que ele necessita, não é digno desse viajante caminhar por esse caminho. Olha, eu sugiro que você
leia este livro. Esse livro é maravilhoso porque esse livro ele vai te dar muitas dicas de você falar assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no caminho errado? Eu estou fazendo isso, mas eu não sei onde que isso vai dar, o que que vai acontecer. O que que vai acontecer, você não vai saber mesmo. Porém, mas assim, eu tô no meu caminho. É tão difícil, né, a gente saber se a gente está no nosso caminho ou se a gente está no caminho, né, para perder tempo. Igual muitas vezes eu saí do meu caminho e fui num caminho para perder tempo. É, é lindo, é lindo. Eu nem tenho, eu sou suspeita para falar desse livro. E também, né, claro, junto com o conhecimento e a sabedoria de Neville Goddard e do livro Segredo, e claro que tem que ter o Caibalion. O Caibalion foi um divisor de águas para mim, porque, gente, como eu aprendi com esse livro. E eu tenho muita, muita vontade de fazer assim um curso mesmo, assim, com uma mentoria, sabe? Com alguém, com algum mentor que para me aprofundar mais no conhecimento deste livro. Tá aqui o Caibali, todo riscado, todo, né? Porque eu leio, releio, de repente eu passo assim alguma coisa na minha vida e eu vejo aqui no Caibalho a resposta. Eu falo, olha só, que impressionante, que impressionante. Porque as 7 leis do que está dizendo, que está escrito aqui no livro do Caibalho, gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com as leis da natureza. E nós, seres humanos, somos parte dela. E quando nós observamos essas leis da natureza, que são leis universais, essa lei, quando nós observamos essa lei e a gente vê que é real, que não é uma coisa que você tem que questionar, você só tem que viver. Tipo, você você sai de casa, você se levanta e você já começa a viver as leis herméticas, chamada de herméticas, né? Porque faziam parte, né, das leis que eram fechadas, do ocultismo, por quê, né? Porque é uma sabedoria tão antiga, tão fundamental e tão esclarecedora que foi negada a muita gente, né? Foi negada a muita gente. E muita gente morreu por causa disso. Muita gente morreu por causa dessas. E que bom que hoje você pode estar aí, eu aqui, aprendendo sobre isso e compreendendo mais e trazendo isso para a sua vida e eu trazendo para a minha e podemos melhorar a nossa vida como ser humano, sabe? Não é falar sobre dinheiro em si, né? Porque quando a gente fala de lei da atração, as pessoas vão mais focadas, eu quero atrair dinheiro, quero atrair riqueza. Estou preparado para ser rico? Eu estou preparada para ser rica, para ser milionária? Tô, sabe? Já fez essa pergunta para você, sabe? Você está preparado para isso? Você sabe lidar com dinheiro, com muito dinheiro na sua conta? Você sabe? Você sabe o que é olhar para sua conta e ver que você tem lá milhões, milhões e milhões? Você sabe o que é isso? Você sabe, você tem pessoas que pode te ajudar a investir, a fazer investimentos seguros? São coisas que você tem que se perguntar. Sabe, estou pronto para isso? É tipo assim, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Você tem carta de condução? Você sabe conduzir?
Ah, eu quero comprar móveis para minha casa, isso e aquilo. Você tem casa já? Você já tem uma casa? Né? Então, são coisas que são muito importantes a gente se perguntar, porque, ah, eu quero, mas eu estou pronto para isso que eu quero? Eu estou preparado para isso que eu quero? Então, também o perdão, né, que fala muito aqui no livro de Mirdá, é um livro muito, muito interessante, assim como a Bíblia, assim como todos esses livros. Enquanto você não se perdoa, e não perdoa os outros, e não atua com perdão no mundo, sabe? Você não está preparado. Nós estamos preparados quando nós nos perdoamos, quando nós transformamos aqui dentro, sabe, em um ninho acolhedor. Ah, mas eu não quero conviver com pessoas. Ninguém está falando sobre isso. O perdão nunca é para o outro. O perdão é sempre para nós. É sempre para nós. E estes livros vai contribuir muito, muito para que você faça essa transformação na sua vida. É, eu estou lendo agora, estou aqui com muitos livros, por isso estou assim, estou lendo agora este livro, do Eckhart Tolle. O livro que se chama Um Novo Mundo. Eu ainda não vou comentar muito sobre ele, porque eu ainda estou no princípio desse livro. Porém, eu quero ler aqui o que está aqui na sinopse desse livro para você que ainda não conhece. Estará a humanidade preparada para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ele, o florescimento das plantas, por mais belo que seja, não passa de um pálido reflexo? Será que o ser humano está preparado para isso? Será que você está preparado para isso? Né? Então, transformar, atrair esta riqueza, atrair essa prosperidade. Por quê? Porque, gente, a riqueza em si, material, dinheiro em si, se você. Eu até estava falando esses dias, dando um exemplo para uma colega minha. Se você. Eu dei o exemplo de uma pessoa, peraí, deixa eu me lembrar. Assim, eu dei o exemplo do Silvio Santos, aquele apresentador, né, brasileiro que já é falecido. O Silvio Santos, ele era um homem próspero, próspero. Ele tinha uma prosperidade financeira muito grande. Por quê? Porque ele tinha a mente próspera. A mente dele era próspera. Nem quando ele era um engraxate, ele era pobre. Pobre financeiramente. Porque ele nunca foi pobre, entende? Se o Silvio Santos pegasse toda a riqueza dele, que ele tinha, e desse a uma família pobre, dentro de 2 anos, mais ou menos, ou menos, toda aquele dinheiro, toda aquela riqueza que foi dada àqueles pobres, os pobres estariam pobres. De novo, mais pobre ainda e revoltados. Agora estariam pobres e revoltados. E o Silvio Santos estaria rico, de novo. Teria talvez o dobro do que ele deu. Porque a mente dele já era transformada para isso.
Ele já sabia e ele colocava em prática. Ao que pede, recebe. Ao que bate, se abre. Como é em cima, é embaixo, assim na terra como no céu. Ele já tinha percebido isso e colocado isso em prática, trazido isso à luz. Ele não era mesquinho, ele doava, né? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Por quê? Porque ele sabia que não era isso que ia mudar a vida dele. Não era isso que ia mudar a vida dele, né? A verdadeira riqueza estava aqui, estava aqui na mente, né? E quando se tem essa mente, quando se busca esse conhecimento, né, esse estudo profundo sobre, né, a lei da atração, que o Neville Goddard chama de lei da assunção, e que eu defino como a lei da materialização, aí sim você vê o milagre, né, os chamados milagres acontecer na sua vida. Eu espero. Deixa eu ver quanto tempo já tá aqui esse vídeo. Gente, eu não enxergo bem sem óculos, mas. Bom. Então, também tem mais um livro aqui. Tá aqui também um livro muito bom, muito interessante, que é do Dr. Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente. Também tem muito aqui da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, que também está aqui. Também está aqui. Está aqui. Que eu gosto muito de fazer comparações e estudar a respeito. E eu espero que você e eu possamos cada dia mais nos elevar espiritualmente, nos elevar a nossa consciência, né, sobre tudo isso. Por quê? Porque isso é que vai fazer de nós pessoas prósperas. É isso que vai fazer de nós pessoas prontas para viver as coisas maravilhosas da Terra, desse mundo que nós vivemos, né? Provar as coisas boas da Terra, com sabedoria, sem se considerar melhor e nem pior, mas só compreendendo que você já faz parte de um outro nível. Você não pode se comparar com uma criança que está na pré-escola, se você já está no quinto ano, se você já está na faculdade. Você pode se comparar como pessoa, né? Você pode se colocar no lugar daquela criança como pessoa. Agora, com o nível de conhecimento, não, né? E quando nós falamos dessa lei da assunção, que traz a realidade, traz para palpar aquilo que estava no mundo invisível e que nós, através do nosso sentimento, nós trazemos para a matéria, porque começa tudo aqui, princípio do mentalismo, né? Então, quando você traz tudo isso para a matéria, você passa a compreender que não estamos falando sobre, ai, eu vou então mudar a minha vida assim, eu vou ali na loja, vou fazer umas dívidas, vou comprar umas roupas, vou andar agora como um executivo. Eu não sou ainda, mas eu já estou vivendo como se eu fosse. Não, não é sobre isso. Se você fizer isso, você vai entrar numa dívida financeira que talvez você vai se tornar frustrado e não vai conseguir pagar e vai ficar todo atormentado. Primeiro é aqui. Se você acredita que você é, o mundo não vai ter outra opção a não ser acreditar que você é. Não é sobre roupa, não é sobre sapatos, não é sobre malas, bolsas, não é.
Isso é consequência. Isso é consequência, não é o principal, é a consequência. Não é a ação é outra. A ação é aqui. O trabalho é aqui. E o sentimento que você traz para isso. Eu sei que sou. Eu tenho esse conhecimento. E se você não tem, você busca esse conhecimento. Você se prepara para esse conhecimento, não é? Porque aí você vai ser tão assim leve que você não vai nem ficar assim, eu tenho que comprar isso para passar essa imagem para as pessoas. Vai ser muito natural, vai ser muito formal, de forma muito leve. Vai ser de uma forma muito leve, que você, quando perceber, você já tem roupa que você nunca pensou que teria, você já tem sapatos que nunca pensou que teria, você já tem bolsas que nunca pensou que teria, já vai estar viajando na classe executiva, coisas que você talvez nem tenha sonhado, mas de forma natural, de forma leve, porque você acreditou em você, você já acreditou em você e pronto, pronto. Ai, nossa, já tá ficando doido, né? Aí já tá aí achando que não importa, não importa, não importa. O que as pessoas vão falar, muitas vezes até o nosso próprio cônjuge, até nossas esposas, nossos maridos, nosso pai, nossa mãe. Esse daí tá viajando na maionese. Depois, quando vê aquilo concluído, isso serve. Gente, o livro do Neville Goddard, esse livro, Poder da Consciência, tem aqui vários depoimentos. É lindo, interessantíssimo. Pessoas que se curaram, sabe? Pessoas que compraram casas, pessoas que fizeram uma viagem dos sonhos. Muita coisa maravilhosa que, através da lei da Assunção, que eu chamo de lei da materialização. Eu quero encerrar aqui o vídeo lendo aqui algo para vocês, que está aqui no livro do Neve. Somos consciência, somos o Criador. Este é o mistério, o derradeiro segredo conhecido por todos os sábios, profetas e místicos ao longo dos tempos. Eu espero que você tenha tido paciência e ficado aí até o final. É, Depois eu falo mais um pouquinho sobre a minha vida, né? Você já sabe, né? Aí que eu sou escritora, eu escrevo para criança, eu sou funcionária pública e sou mãe. É isso, sou formada em direito. É isso, gente. Eu espero que tenha passado para você algum conhecimento e que esse conhecimento possa te ajudar a agarrar, a segurar o anjo e não largar dele até que se concretize o seu desejo. Eu envio votos aqui do fundo do meu coração que você e toda a sua família sejam mil vezes abençoados onde quer que vocês estejam. Até a próxima. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Sentir é o Segredo, peço que você se inscreva, que você deixe o seu like, o seu comentário. Isso também é uma troca. Isso também faz parte da gratidão, né? Eu não assisto nenhum vídeo
que faz algum sentido para mim sem deixar o meu like, porque eu acredito nessa troca energética. Um abraço para você, sejamos todos felizes. Até a próxima.